Amém? Como é precioso estar na presença de Deus. Você ama estar na presença de Deus? É muito precioso. A Bíblia fala no livro de Salmos que é delicioso estar na presença de Deus, e de fato é isso mesmo. É delicioso estar na presença de Deus, contemplar a presença do Senhor, pela pessoa do Espírito Santo, a manifestação do Espírito. Isso é um privilégio que nós temos, né? Quando a Bíblia fala que o véu foi rasgado, ali quando Jesus foi crucificado, morto na cruz, sabemos que Ele ressuscitou depois de 3 dias, mas a Bíblia fala que o véu foi rasgado, nos dando livre acesso à presença de Deus. E a presença de Deus, ela está à nossa disposição. Jesus falou: eu vou, mas virá o Espírito sobre vocês, e a manifestação do Deus Pai, o Criador, virá sobre vocês. Agora, é interessante olhar para isso, saber que o véu foi rasgado. A pergunta para mim hoje, a pergunta para todos nós hoje é: você está passando pelo véu que foi rasgado? Você está ultrapassando o véu? Uma vez Deus falou isso comigo, foi um tempo de oração, eu estava orando e eu comecei a sentir fortemente a presença de Deus. E eu lembro que o Senhor falou, é claro que foi uma forma que Ele falou para que eu pudesse entender o chamado que Ele estava me chamando para fazer. E o sentimento, a percepção que eu tive no meu coração foi o Senhor falando: o véu foi rasgado, pode vir, pode ultrapassar ele. E aí nós experimentamos a presença de Deus. Não há limites para aqueles que creem no Senhor. Nós podemos experimentar dessa presença todos os dias, amém? Então fala assim: eu quero experimentar a presença de Deus todos os dias, amém? Sabe o que isso tem a ver com o que eu vou falar? Quase nada, brincadeira, tem tudo a ver, tudo tem a ver com a presença de Deus. Mas queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o voluntariado, sobre a importância do servir. É um assunto que eu amo falar sobre isso. Eu gosto muito da ideia de servir, da ideia do voluntariado. Amo falar sobre a cultura do voluntariado. Nós demos um nome bonito, o povo gosta do inglês, então Remember Volunteers. Sabe de onde surgiu essa palavra remember? Sabe qual que foi a inspiração? E aí eu vou me arriscar, eu sei que tem um monte de gente que fala inglês, diferente de mim, que não falo. Mas tem um filme que chama Um Amor para Recordar, que em inglês é A Walk to Remember. Eu treinei um monte de vezes para falar aqui, ficou bonitinho, né? Fala assim, a walk, nem sei se está certo, mano. To remember. Eu não sei se está tudo certo, mas remember eu sei que está certo, porque eu conferi, tá? O Estevão, não sei se ele está aí, mas obrigado. O Estevão me ajudou, está tudo certo a pronúncia. Então, eu quero falar com vocês sobre a cultura do voluntariado. Eu quero saber quem aqui já participou do treinamento da cultura do voluntariado. A apresentação da cultura, levanta e permanece com a mão levantada, só para eu ver a quantidade de pessoas. Que bênção que muitos participaram, que bênção talvez maior que muitos não participaram, porque vai ter a oportunidade de ver sobre isso, ouvir sobre isso hoje. Quem aqui nunca participou? Opa, eita mano, aconteceu um negócio estranho aqui, ó. Hã? Aí ó, voluntário, acontece. Então, onde eu estava? É que eu assustei, eu perdi. Que muitas pessoas não participaram. Então levanta a mão você que nunca participou do treinamento de voluntários, da cultura. Levanta o braço para eu ver. Legal. A maioria que está aqui nunca ouviu falar sobre a cultura do voluntariado. Então, eu quero compartilhar sobre isso com vocês. Então, nós vamos falar, apresentando os slides para vocês memorizarem melhor. Pode colocar o primeiro, por favor. O segundo, então. Isso. Então vamos falar um pouco sobre o que é voluntariado. O que é isso, de onde veio isso. E pode ficar tranquilo, você que já fez o treinamento, já ouviu sobre isso. Nós vamos resumir um pouco, porque eu tenho algumas coisas a mais para compartilhar. Mas trazendo um contexto bíblico, isso é importante, porque algumas pessoas, e aí eu já quero começar compartilhando com vocês, para que vocês entendam o que nós estamos vivendo e já desmistificando algumas coisas. Uma abordagem que me fazem muito é: Rodrigo, voluntário não é servo, então não gosto dessa ideia. Então muitas pessoas já me falaram isso, e para todas elas a minha resposta é a mesma: calma, me ouve, me dá a oportunidade para eu falar um pouco sobre isso com você e te mostrar que isso é bíblico.
que nós não estamos inventando coisas na nossa cabeça para poder falar, vamos dar um nome bonito, igual Remember, vamos ajeitar um negócio aqui sem contexto bíblico, ou sem um respaldo bíblico, porque senão nem doutrina isso pode virar. Precisamos nos respaldar na palavra de Deus. Por isso 1 Coríntios 9, de 1 a 27, nós não vamos ler o texto todo, mas eu queria que, se possível, você anotasse sobre isso, anotasse esse versículo, guardar esse texto para você guardar e ler, meditar e pensar sobre isso, porque há muita coisa rica aí nesse texto a respeito do voluntariado, onde Paulo está falando algumas coisas a respeito dos direitos que ele tem. Paulo ali no livro de 1 Coríntios, ele está falando sobre ter direitos. Eu tenho direito disso, eu tenho direito de comida, eu tenho direito assim, assado, os outros têm, por que eu também não tenho? Paulo chega a falar, olha, alguns têm direito disso, disso, daquilo, quanto mais eu, quanto mais nós, porque ele estava com discípulos ali, e ele começa a falar sobre os seus direitos, no decorrer desse texto. Mas eu quero abordar 3 pontos, respaldados por esses 3 versículos, nessas falas de Paulo, onde no versículo 12, ele fala assim, pode projetar o versículo 12, por favor. 1 Coríntios 9, 12 diz, se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não o temos nós ainda mais? Entretanto, nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculos algum no evangelho de Cristo. Olha, deixa aí, olha o que Paulo está falando. Paulo está falando, eles não têm direito de receber o sustento da parte de vocês, nós não temos mais ainda. E aí Paulo fala ali, mas ao contrário, fala, entretanto, nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para que não tenha obstáculo. Paulo, quando ele fala que ele tem direito, mas ele abre mão, ele está sendo o quê? Ele está sendo o quê? Voluntário. Porque ele fala, eu tenho direito, mas eu abro mão desse direito, e voluntariamente eu continuo fazendo o que eu fui chamado para fazer, para que não haja nenhum empecilho, eu continuo fazendo, mas voluntariamente, sabendo que eu tenho direito. Isso é voluntariado. E aí volta no slide, por favor. Isso. Então o que significa esse 12? Ali, o resumo disso é, ser voluntário está relacionado, o que é ser voluntário? Está relacionado ao que podemos fazer pela igreja e não ao que a igreja pode fazer por nós. Olha que precioso isso, queridos. Ser um voluntário, seja no reino de Deus, mas principalmente no reino de Deus, está relacionado muito mais àquilo que eu posso fazer pela igreja do que aquilo que a igreja pode fazer por mim. Por isso não interessa se eu tenho direitos, eu vou fazer, porque mais importa o que eu posso fazer. Mais precioso é o que eu posso entregar, mais precioso é o que eu posso dar do que aquilo que eu posso receber. Então voluntariamente eu abro mão dos meus direitos e sirvo a Deus, e sirvo aos irmãos, e sirvo a igreja, e sirvo a sociedade e muitas outras coisas. Mas continuando, o que é ser voluntário? Ser voluntário também está relacionado a uma responsabilidade confiada a cada um de nós. Coloca o versículo, depois a gente volta aí, por favor. Versículo 17. Diz assim, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. O chamado de Paulo ali era para pregar o evangelho. Ele estava falando relacionado, servindo a Deus, servindo as pessoas com o evangelho. E ele estava falando, e ele fala, porque se prego de livre vontade, tenho uma recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Ser voluntário, pode voltar? Ser voluntário está relacionado a uma incumbência, a um chamado, a algo que foi colocado sobre nós, que foi ensinado a nós pelo próprio Jesus. O Senhor Jesus, Ele veio e nos serviu. Ele chegou a falar, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, nós entendemos que ser voluntário engloba, está atrelado a uma responsabilidade confiada a mim e a você. Então fala assim, ser voluntário está relacionado a uma responsabilidade confiada a mim. É isso.
O que é também ser voluntário, além do que eu posso fazer e não do que podem fazer por mim, e além da responsabilidade. O voluntariado está relacionado à motivação do coração, versículo 18. 9:18 diz assim: qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Olha que precioso isso, gente. Está percebendo que a palavra fala a respeito do voluntariado? Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos para pregá-lo. Pode voltar o slide, por favor? Então o voluntariado, ele está relacionado à motivação do meu e o seu coração. Por isso eu te faço uma pergunta: qual é a sua motivação para se voluntariar no reino de Deus? Para você pensar sobre isso. O que tem te motivado a ser um voluntário? O que te motiva e te enche de motivação, de expectativas para ser um voluntário, para vestir uma camiseta dos voluntários, colocar um crachá, subir aqui em cima, à frente ou nos bastidores? Qual é a motivação do seu coração? A motivação de Paulo e a recompensa dele era entregar o evangelho. Era saber que o evangelho de Cristo estava sendo anunciado, estava sendo servido, entregue às pessoas. Amém? Então, ser voluntário. Paulo aqui expressa, no texto todo aqui você vai perceber que ele expressa uma ideia muito clara acerca do voluntariado. Então, ser voluntário está relacionado a essas coisas. E o voluntário, ele é de fato um servo. Quando levantam essa questão comigo, eu pergunto: quanto que é que você paga para os recepcionistas da sua igreja? Igor, quanto que você recebe por mês para fazer aqui? Nada? Então eu falo para essas pessoas: se você não paga nada e elas fazem, então elas são voluntárias. Então não há problema nenhum de ter um voluntário, voluntariamente, servindo a Deus, de livre e espontânea vontade, e não pressão, ou por pagamento, ou por algum tipo de recompensa, simplesmente porque a nossa recompensa é servir ao reino de Deus, para que ele cresça, se expanda e mais pessoas conheçam Cristo. Amém? Essa deve ser a motivação do meu e do seu coração. Próximo slide. O treinamento, nós falamos muitas outras coisas, e então nós demos uma resumida por conta do tempo. Volta um, por favor. Isso, o de lá dos pilarzinhos. Boa, essa aí. Então estão aí todos os pilares que englobam aí a cultura do voluntariado. Os pilares são, fala comigo: a consciência do nosso, pessoa certa no lugar certo, a cultura da graça, a valorização do indivíduo, responsabilidade, ritmo equilibrado e uma liderança inspiradora. Esses são os pilares do voluntariado. Nós vamos falar rapidamente de cada um deles, mas antes eu quero te falar: há 5 anos atrás, 2019, nós começamos com o projeto do voluntariado na igreja. E no início do voluntariado, até esse dia, nós simplesmente chamávamos as pessoas para atender necessidades nos ministérios, nos departamentos da igreja. Então, se estava precisando de pessoas na recepção, na intercessão, na sonoplastia, nas mídias, no berçário, em tantos outros departamentos, nós subíamos aqui: pessoal, estamos precisando de pessoas no ministério infantil, ali, quem pode ajudar? E as pessoas de bom coração se prontificavam para participar, porque havia uma necessidade. E não há nada de errado nisso, mas era simplesmente isso. O nosso chamado, a convocação e o desenvolvimento dessa pessoa no ministério, por um bom tempo, era atender uma necessidade. A cultura do voluntariado, por isso é de fato uma cultura, porque nós vivemos pilares. Há um conceito nisso que foi muito precioso e tem sido para nós. E já dando uma boa notícia, para a honra e glória de Jesus, esse ano a cultura do voluntariado, ela será implantada em toda a igreja, porque hoje nós estamos vivendo a cultura na rede de jovens e adolescentes.
Mas toda a igreja agora vai conhecer essa cultura e vai começar a viver. E o que fez diferença? O que mudou? Qual é a diferença? Ainda há uma necessidade, várias, inúmeras necessidades, mas nós servimos com um propósito muito mais claro, muito mais definido. O porquê eu sirvo, o porquê eu me torno um voluntário e como eu faço, o que eu vivo dentro do voluntariado. Primeiro pilar, por favor. A consciência do nosso. Então está falando aí, muitas vezes caímos no erro de atribuir somente aos líderes a responsabilidade sobre a igreja. E muitos líderes agem assim. A igreja é? Vai bonitinho, a igreja é? Nossa! E possuímos o privilégio de participar. Deixa ligado aqui na tela, por favor, se puder, para eu ir lendo aqui. Isso. Eita, apagou, peraí. Temos a oportunidade de aperfeiçoar nossos dons. Você precisa enxergar como seu, como nosso, pois todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue de Cristo e somos de fato uma família. Amém? Primeiro pilar, nós chamamos a pessoa para servir, levamos a ela um entendimento. Primeira coisa que nós precisamos entender com a cultura do voluntariado, o porquê eu sirvo preciso ter uma consciência de que isso é nosso, de que isso aqui é seu. Óbvio que nós não vamos levar para casa, mas precisamos ter uma consciência para que gere em nós a responsabilidade, um zelo maior de cuidado com tudo que faz parte, engloba o reino de Deus, a igreja, onde Deus te plantou, onde Deus te trouxe, onde o Senhor abriu portas para você servir. Então o voluntário, ele aprende que eu não sou a pessoa que varra o chão, mas se tem uma sujeira aqui, por que não? Se a igreja está suja, se uma criança fez uma sujeira no chão, ou se um copo derramou uma água, por que eu não posso pegar um pano, ou procurar alguém, e procurar onde saber, e vir limpar e enxugar? Por que não? Por que eu devo virar as costas e falar, não, isso aqui não é responsabilidade, não, isso aqui é o neto que carrega isso aqui, ele se vira com a sua. Por que eu não posso me voluntariar? Neto, pessoal, galera, vocês precisam de ajuda, por que não? Por que eu preciso me manter no meu lugar? Hoje não é o meu dia de atuar, hoje eu não estou na escala, mas estão precisando de ajuda, por que eu devo ficar sentado? Eu estou te dizendo que é o que nós faríamos na nossa casa, geralmente, ou o que deveríamos fazer. Se tem coisas, eu falo muito para o Arthur e para a Gabriela, meus filhos, eles falam muito a seguinte frase: pai, isso não é meu, isso é do Arthur. E o Arthur fala: pai, isso não é meu, isso é da Gabriela. E aí quando eles falam, eu falo: agora você vai arrumar os seus e o dele, ou os seus e o dela, porque você não pode falar assim. É a consciência de tudo que é nosso, tudo aqui Deus tem nos dado. Sim ou não? Faz algum sentido para vocês? O reino de Deus, nós precisamos ter a consciência de que tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos é nosso, e essa consciência nos leva a fazer com muito mais amor, prazer, a desejar cuidar do reino de Deus como algo que é nosso, confiado a mim e você. Próximo pilar. Então no voluntariado nós aprendemos também, para mim um dos pilares essenciais, é difícil falar o mais importante, mas esse mudou muito a nossa jornada, a nossa história aqui na igreja. Porque a pessoa certa é a pessoa certa no lugar certo. A melhor coisa é que você esteja onde você seja talentoso, ou onde você deseja estar, ou fazendo aquilo que você ama estar, ama fazer. Não há nada pior do que fazer algo que você não gosta. Alguém que já trabalhou em algum lugar e falou: nossa, cara, eu não gosto de trabalhar nesse lugar e fazer o que eu faço. Uma galera levantando a mão. Isso é terrível. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, e aí chegava domingo, eu ficava angustiado depois do culto. Eu saía da igreja e eu ia para casa. No final da noite me batia uma angústia, uma deprê. Eu falava: cara, só porque eu lembrava que no dia seguinte eu teria que acordar e ir para aquela empresa. Terrível, terrível. Quando chegava sexta-feira, quinta para sexta-feira, eu ficava feliz. Nem era porque era final de semana, é porque eu não teria que voltar lá no sábado. Terrível. É horrível fazer o que nós não gostamos. E aí eu não vou contar muita história, vou resumir para a gente ganhar tempo.
Nós chamávamos as pessoas para servir, mas não havia uma consciência, não havia uma cultura, não havia um ensinamento, era simplesmente pela necessidade. Eu pegava um cara extremamente tímido, nós colocávamos ele, porque coraçãozão, precisamos de pessoas na recepção. Ele falava, nossa, precisamos de pessoas, eu ajudo, tudo bem. E aí ele ia, mas o cara não gostava de ficar ali. E aí ele ficava por um tempo e começava a ficar desanimado, porque talvez muito tímido, não era muito o perfil dele, não é onde ele queria. Às vezes a pessoa ficava ali e ficava olhando os caras da mídia, tirando foto, e falava, cara, eu gosto de tirar foto. E o cara estava lá. E aí ele ficava com vergonha de às vezes falar, mano, eu não estou me adaptando, porque cara, eu curto tirar foto, eu manjo disso, eu amo tirar foto, cara. E às vezes ficava pensando, o que o líder vai pensar de mim se eu falar isso? Existia uma ideia que falava assim, cara, você quer ser, eu ouvi muito isso, você quer servir a Deus? Então você não precisa escolher o que faz não. Querido, deixa eu te dizer, eu falei muito isso, e eu estava errado. Hoje eu entendo que eu estava completamente errado, porque se há uma necessidade, mano, arregaça as mangas, vai fazer, gostando ou não, quebra tudo, vai para cima. Agora, a igreja vai crescendo, mais pessoas vão chegando, novas pessoas vão se agregando no reino de Deus. Então há lugar para todo mundo, e não há coisa melhor do que você estar no lugar que você ama estar, e fazer aquilo que você ama fazer, por isso a pessoa certa, no lugar certo, amém? Estar no lugar certo, fazer aquilo que você ama fazer, isso é uma bênção, por isso nós ensinamos isso. Eu me lembro que numa das primeiras reuniões eu pedi para levantar a mão, depois de falar sobre isso, eu falei, todo mundo que está num lugar que não gostaria de estar, por favor, você precisa levantar sua mão agora, ninguém vai te julgar, ninguém vai olhar torto para você, por favor. Algumas pessoas levantaram a mão, nos procuraram, ouvimos essas pessoas e falamos, a partir de hoje você está liberado, você está liberada, e você vai para o departamento que você deseja estar, você vai servir lá, fazendo o que você ama fazer, amém? Então hoje nós temos equipes muito mais consolidadas. Por quê? Porque não há somente pessoas atendendo necessidades, mas fazendo o que amam fazer, né, para o reino de Deus, servindo as pessoas, a igreja e principalmente a Deus. Próximo, por favor. Volta, não, deixa lá, por favor, desculpa, irmão. 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então há espaço para todo mundo e nós podemos estar onde amamos estar. Próximo. Terceiro pilar, vou acelerar um pouquinho mais. A cultura da graça. Nós estamos aqui como uma família para servir vocês, para servir um ao outro, para te perdoar, ensinar, para levantar o cara para cima. O irmão às vezes vai errar com você, você vai errar com ele, com ela, e vai precisar de exercer a cultura, a graça, o perdão, dar uma nova chance, perdoar novamente. Isso será necessário se queremos permanecer servindo a Deus com excelência, dando o nosso melhor, vivendo bem uns com os outros. E isso vai ser necessário, difícil ou não, mas é importante nós exercitarmos o perdão e tudo isso, saber que há espaço para todo mundo e que todos nós podemos crescer no ministério, podemos crescer servindo, começar servindo e se tornar um líder, impulsionar as outras pessoas, não ter medo de errar, medo de não fazer alguma coisa, mas nunca medo de errar. Na caminhada nós vamos falhar, amém? Então o próximo pilar, quarto, a valorização do indivíduo. Olha que lindo isso. Você é muito mais importante para nós do que qualquer coisa que você venha a desempenhar na igreja. Qualquer coisa, você é mais importante para nós nessa igreja do que qualquer coisa que você venha fazer. Na cultura do voluntariado, nós valorizamos isso, procuramos valorizar as pessoas, procuramos expressar o valor, agradecer, dizer muito obrigado pelo que você está fazendo. Você é muito importante para o reino de Deus, para a igreja. O que você faz aqui é muito especial. Todos nós chegamos na igreja um dia, sentamos aqui e ouvimos a palavra de Deus, e tinha muita gente servindo a nós, amém? Vale a pena fazer isso por outros, vale a pena nos lembrarmos daquilo que recebemos, como fomos recebidos, e agora nós recebemos outros, nós fazemos por outros, amém?
a valorização do indivíduo. Eu quero aproveitar nesse pilar todos os voluntários que estão aí servindo hoje, em todos os departamentos. Eu quero falar aqui diante de todo mundo, muito obrigado. Eu procuro falar individualmente para eles, no particular também, mas aproveitando a oportunidade, muito obrigado por cada um de vocês, os que estão servindo hoje, os que estão hoje sendo servidos, porque isso é importante também. Vocês são muito importantes para essa igreja, para esse lugar. Próximo. A responsabilidade. Você está decidindo amar aquilo que você faz, aquilo que você se dispôs a fazer. Quando nós nos colocamos à disposição para ser voluntários, nós precisamos tomar para nós uma consciência de responsabilidade. Precisamos sermos responsáveis. Então, se hoje é o dia que eu estou escalado para servir em algum ministério, o que eu tenho que fazer? Assumir a responsabilidade, assumir a minha responsabilidade. Não é faltar e depois 3 dias depois e falar: ô Clayton, beleza? Eu estava lá na consolidação escalado, cara, mas não deu para eu ir, teve um aniversário na hora da rede. Você tem uma responsabilidade. Nenhum de nós somos obrigados a fazer isso, mas quando nós empenhamos uma palavra e assumimos uma responsabilidade, assim temos que fazer. Nós temos que cumprir. Pode acontecer deslizes, nós podemos falhar, mas nunca deixar de lado e esquecer da responsabilidade que estamos assumindo. Muitas vezes eu percebo pessoas deixando de lado essa responsabilidade, mas nunca falta um dia de trabalho. Sabe por que isso muitas vezes acontece? Porque a confiança nossa muitas vezes está, em muitos casos, está muito mais nas mãos naquilo que eu vejo e naquilo que eu dependo, que na verdade não dependo, minha dependência é de Deus, do que naquilo que Deus já me chamou para fazer, daquilo que Deus me colocou para fazer, confiou a mim isso. E quando eu digo faltar com a responsabilidade, é simplesmente deixar, e isso é errado. Então nós precisamos de assumir a nossa responsabilidade como voluntário no reino de Deus. O amor pela obra significa compromisso com a obra. Não existe diferença para Deus se você é um pregador, ou se você está limpando o chão, ou se você organiza as cadeiras, ou se você é o cara do louvor, ou se você toca bateria, guitarra ou vocalista, ou se você é da sonoplastia, ou se você é das câmeras, ou se você é simplesmente a pessoa do outro lugar, ou da recepção, ou se você dá carona para a galera quando está chovendo com guarda-chuva. Não há diferença entre você e nenhuma dessas outras pessoas. Não há diferença entre mim e nenhuma dessas pessoas. E Jesus nos ensinou a isso. Jesus nos ensinou a ter uma visão correta a respeito disso. Amém? Então, responsabilidade precisa estar no coração de um voluntário. Próximo, sexto, penúltimo. Ritmo equilibrado. Para mim é um dos mais difíceis. Eu sou muito acelerado com as coisas, e quando eu me pego, eu estou fazendo, assumindo muita responsabilidade e fazendo muitas coisas. E esse ritmo equilibrado fala que há tempo para servir e há tempo para ser servido. É importante você saber que você hoje está escalado, está ali para servir. Se houver uma necessidade, se prontifique, seja proativo, proativa. Mas se é o dia de você servir, você não está escalado para servir, a galera já está lá na mesa de som, na recepção, você não precisa levantar e ficar lá: vocês estão precisando de alguma coisa? Está tudo certo? E aí como é que faz? E aí, não, deixa os caras, receba de Deus, seja servido também. Há pessoas, glória a Deus por isso. Então, termos um ritmo equilibrado é muito importante. Tem algumas pessoas próximas a mim, que eu falo para elas: mano, fica quieto, calma, senta, ouve a palavra, recebe aquilo que Deus tem para você, abre o seu coração. Há tempo para servir e há tempo para ser servido, amém? O próximo e último, liderança inspiradora. Ali tem uma foto dos pastores da rede de jovens, né? Ali está faltando o Tatá, já nós põe ele na foto ali, inteligência artificial, né, Tatá? Nós vamos colocar o Tatá lá. Então, nós temos a necessidade de termos uma liderança inspiradora. Temos o exemplo de Jesus que serviu a todos nós, e precisamos nos inspirar em Jesus como o maior exemplo. Aquilo ali não é para exaltar ninguém,
é para dizer que, no mínimo, nós estamos tentando inspirar vocês. Que toda honra, toda glória, como foi cantado, seja dada para Ele, não para essa galera aí. Mas nós temos um compromisso, uma responsabilidade também de inspirar vocês, de ser uma liderança inspiradora, de pegar o rodo e o pano para poder limpar o chão, de fazer as coisas, de arregaçar as mangas, de estarmos junto com vocês, de fazer o que Jesus fez, de tirar a capa que talvez te colocava numa posição de mestre, de autoridade, e lavar os pés de discípulo, se colocando no lugar de servo, se colocar junto para fazer as coisas. Quando eu ouço uma pessoa, uma vez eu preguei sobre o voluntariado, e eu recebi uma mensagem, tudo que eu estou falando é para glorificar o nome de Jesus. Eu recebi uma mensagem de uma irmã muito querida, e ela falou assim: Guigo, eu gosto muito de ver você pregar sobre servir, porque você está sempre junto conosco, servindo, fazendo as coisas. Eu fiquei muito feliz por isso, porque esse é o nosso lugar. Ser pastor, ser líder, não nos difere dos outros. E esse é o lugar que nós temos que estar juntos, servindo a Deus e inspirando outros, amém? Então seja um voluntário, uma voluntária, se voluntarie no reino de Deus, de forma que você inspire outros também, amém? Não desmotive as outras pessoas, mas inspire-as, amém? Próximo, por favor. Isso, espere aí um pouquinho, já ajeita aí, põe pausa. Está acelerado, hein? Calma, Gui. Nós vamos assistir um testemunho agora. Eu estou feliz demais que tem um monte de gente que nunca viu. Quem já viu esse testemunho, levanta o braço, fica o braço levantado do vídeo. Quem já viu e não chorou, fica de baixa a mão. Gente, dá pausa aí. Põe aqui também, por favor, nesse telão, se puder. E aí eu quero falar para vocês, não converse com a pessoa do seu lado. Fala assim: não conversa comigo não, que agora eu quero ouvir isso aqui. Esse é um testemunho muito precioso de uma igreja que nos ajudou a plantar, nos colaborou também com a implantação da cultura do voluntariado aqui na igreja. E eu queria mostrar a importância. Fica ligado para você ver o poder do voluntariado na vida de uma pessoa e de uma família. Se puder apagar as luzes aqui, que puder apagar. Oi, meu nome é Lívia. Eu vim contar uma história para vocês hoje, de como foi a chegada do meu filho aqui na igreja e da minha família. O Rafa, ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. E depois de um certo tempo, ele quase todos os dias começou a ter crise. E nessas crises ele tentava se machucar. Ele batia a cabeça contra as coisas de vidro, se machucava, se cortava. E nenhum remédio, todos os remédios a gente tentou dar para ele, nenhum remédio nunca acalmou o Rafael. E o Rafael, ele começou a querer, sempre falava para mim que ele queria morrer. Era sempre ele falava essa frase para mim. E os médicos começaram a colocar bastante remédio nele para tentar amenizar o Rafael e fazer com que ou ele dormisse, porque o Rafael não dormia. Nenhum remédio nunca fez o Rafa dormir durante a noite inteira. Ou pelo menos acalmar ele para que ele não tivesse tantas crises. Foi mais ou menos entre o final do ano passado e o começo desse ano quando eu comecei a vir na igreja, só que eu não entrava na igreja. Eu ficava no estacionamento da igreja. Eu conhecia uma amiga que ela também era da nossa igreja, só que ela morava em outra cidade e não podia me acompanhar. Então eu vinha até a igreja e ficava esperando o culto lá no estacionamento. Até que alguém do Caroninha, do Expresso da Colina, me pediu para entrar. Durante vários meses eu fiquei lá no estacionamento até que alguém
lá do Expresso da Colina, foi até o carro e falou: vocês querem carona? Vamos levar vocês até a porta da igreja. E eu tive coragem de entrar na igreja pela primeira vez. Vocês me apontaram aonde era a ignição. E eu fiquei com medo no começo, porque eu achei que ninguém ia querer ficar com o Rafa. E aí, no ignição, me falaram que tinha uma pessoa especial para ficar com o Rafa. Queria cuidar dele durante o culto. E foi você. Logo depois veio o Alto de Páscoa. E vocês foram quem deram os ingressos. E foram vocês que nos levaram até o Bruno. E foram vocês que acompanharam o Rafa. E depois do Alto de Páscoa, o Rafa primeiro assistiu o Alto pela TV. Foi a primeira vez que ele assistiu o Alto de Páscoa. E ele disse para mim que ele precisava ver Jesus. E ele queria ver Jesus aqui da igreja. Só que o Rafa, ele tem sensibilidade auditiva. E ele não consegue ficar em nenhum lugar que tenha muito barulho. Isso acaba tendo alguma influência nele e ele acaba entrando em crise. E eu falei para ele: filho, na igreja vai ter muito barulho e você não vai conseguir ficar. E ele falou para mim: eu preciso ver Jesus, mãe. Porque eu preciso ser curado. E ele veio até o Alto de Páscoa. E ele assistiu todo o Alto de Páscoa. E quando ele saiu do alto, ele ficou tão impressionado que ele foi até a escola. Ele representou o alto na escola. E ele cantou a Via Dolorosa para a professora dele que não acreditava em Deus. E a professora dele segurou a mão dele e disse para mim, ela me ligou e falou para mim: Lívia, eu preciso muito falar com você. E logo eu achei que o Rafael tivesse tido uma crise. E ela, quando eu cheguei na escola, ela estava chorando. Ela falou assim: hoje eu estou chorando por um Deus que eu não acredito. Porque seu filho cantou um louvor para mim que se passava da dor desse Deus. E esse louvor foi você que cantou, Fernanda. Quando eu cheguei na igreja, foram vocês que me receberam e eu pude entender o amor dessa igreja. Vocês fazem parte de tudo isso que eu estou falando. Se hoje eu estou na igreja, se hoje meu filho é amado, se eu devo a vocês. Obrigada. O Rafa, depois que saiu do alto, o Rafa dormiu. E hoje ele não toma remédio para dormir. Ele não teve mais crise nenhuma. O Rafa descansou. E ele não se esquece em nenhum momento de nenhum de vocês. O Rafa, quando ele quer evangelizar as crianças da escola, a primeira coisa que ele fala é do caroninha. Tanto que na agenda dele veio escrito que as crianças queriam andar de trenzinho, porque é o que ficou marcado para ele. O Rafael não se esquece de ninguém de vocês. Foi assim que o Rafa chegou. Foi assim que a minha família chegou até aqui. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, como foi importante vocês na nossa vida. Esse é o Rafa. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? O poder do voluntariado. O poder do voluntariado. Você está percebendo? Você está percebendo o quão poderoso é isso? Quantas lágrimas estão rolando agora? É realmente muito especial e um privilégio poder nos voluntariar e abençoar vidas, abençoar pessoas, né? Estou quase partindo para o final. Um pouco do voluntariado é isso que eu queria compartilhar com vocês. E agora eu quero fechar compartilhando algo rapidamente que Deus colocou no meu coração. E eu não vou ler todos os textos, todos os versículos, mas eu queria que você aproveitasse para ouvir um pouco mais da palavra de Deus e da maior inspiração nossa para nos tornarmos servos e voluntários no reino de Deus, amando, servindo, sendo igreja. No livro de João, capítulo 13, no versículo 4 a 8, fala algumas coisas muito, muito interessantes. Ali diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Está se referindo a Jesus. Depois disso, derramou água numa bacia,
e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Versículo 8: disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus responde: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Interessante, Jesus, nesse momento aí, Jesus ele está ali com os seus discípulos, no momento de ceia. Jesus ensinando algumas coisas. Ele pega, ele se levanta, se coloca de pé, tira a sua capa, coloca a toalha na cintura, enche a bacia d'água para lavar os pés dos seus discípulos, até o ponto que Pedro fala: não, jamais você vai lavar os meus. Sim, os seus. Não, jamais você vai lavar. Não, Pedro, você não entende agora, mas você vai entender. Eu quero ousar dizer que talvez você ainda não entenda o seu papel como voluntário no reino de Deus. E a minha oração durante esse dia de hoje, e eu pedi para o pessoal orar por isso, porque a minha oração não é para que você ache um ministério, entre num departamento, ajude alguma coisa. A minha oração é para que o Espírito te convença daquilo que Ele te chamou para fazer. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui hoje. Lavar os pés era uma função atribuída aos servos, aos escravos, aos servos das pessoas, não do mestre. Mas a atitude de Jesus, o ensino, ele era necessário. E ele foi surpreendente ali. Jesus ele tira a capa, que era uma representação de uma posição de mestre, como mestre, se colocando numa posição de servo. Então ele tira aquela capa, se colocando numa posição de servo, ali como os outros. Isso para o ensinamento. Jesus ele estava prestes a ensinar sobre a humildade, a essência de seu ministério. A essência do ministério de Jesus era e sempre será a humildade. A essência da nossa vida como cristão, tendo Jesus como referência, deve ser a humildade. Para que os seus discípulos, ele estava ensinando, para que os seus discípulos fizessem o mesmo uns pelos outros, ali entre eles, e também para os outros que eles encontrariam. Jesus ele inverte completamente as expectativas das pessoas ali, a respeito da autoridade e da liderança. Jesus ele constrange a visão e a ideia de liderança, ele constrange, ele vai contra, ele vai no oposto daquilo que era a referência, daquilo que era correto, daquilo que era natural de se ver. O servo lavando os pés do mestre. Mas Jesus vai ao contrário. Ele fala: eu como mestre, assim como vocês me chamam. No capítulo anterior ele fala sobre isso. Sim, você me chama de mestre, tá certo, sou o mestre de vocês. Logo na frente, no próximo capítulo que nós estamos trabalhando aqui, ele fala isso. Ele faz isso, constrangendo, contrariando uma ideia secular, uma ideia mundana, uma ideia terrena. Jesus ele ensina que o amor se dá através das realizações concretas para com os outros. No versículo 8, quando há uma resistência da parte de Pedro, que nós lemos, ao que Jesus queria fazer, lavar os pés dele, Jesus demonstra muito mais do que um ato de serviço. Quando Pedro se opõe e fala: Senhor, jamais você vai lavar os meus pés. Quando ele se opõe a isso, isso vai além, muito além de um simples ensinamento ali, de um simples ensinamento, de um ato de serviço, tentando talvez dizer para Pedro assim: Pedro, segura aí que eu vou te ensinar a lavar os pés. Vocês não estão lavando pés direito, eu vou te ensinar uma coisa natural. Quando Jesus responde a Pedro que ele estava ensinando, que ele estava fazendo, ia muito além disso. Mas a sua missão, porque a missão de ensinar, de multiplicar o que Jesus sabia, que era servir as pessoas, e isso é exatamente o que ele estava querendo ensinar. E Pedro não entendia no momento. Pedro, era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu não estou aqui para te ensinar a lavar pés. Pedro, eu estou aqui para te ensinar a servir os outros,
a fazer pelos outros, a me copiar, a amar os outros com seus atos de serviço. Pedro, eu não estou te ensinando aqui lavar os pés, você não está entendendo, lá na frente você vai entender, mas entenda hoje, rede de jovens, Jovens Vox Day, Jesus está nos ensinando não a fazer coisas naturais, Ele está nos ensinando a amar, a servir, a ser igreja, a amar outros, a servir outros, a estender as mãos. Amém? Era muito mais do que simplesmente lavar os pés. Era muito mais do que uma limpeza física, mas um ensino que lavaria e purificaria espiritualmente Pedro e os demais. E ser lavado espiritualmente por Jesus, pelo poder do Espírito, é essencial para a vida cristã, para um cristão assim como eu e como você. É essencial. E chegando na conclusão dessa breve mensagem, Pedro não entendia, talvez outros também não, mas no versículo 14 diz assim, no mesmo capítulo, versículo 14 diz: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés dos outros. Está escrito ou não? É Bíblia ou não? O Senhor está falando. Então, assim como vocês estão vendo, assim como eu estou fazendo, assim como eu, mestre, me coloquei numa posição de servo para servir vocês, para lavar os pés de vocês, para lavar a alma de vocês, para estender as mãos de vocês, para ensinar tantas coisas para vocês, vocês devem lavar os pés também uns dos outros. Quero dizer de uma forma mais clara: se você está sendo servido nessa igreja, por favor, seja convencido pelo Espírito a servir outros aqui também. Se você é abençoado pelo serviço no reino de Deus, abençoe outros. Se você hoje recebe tantas coisas pelo serviço, faça também, dê também a outros. Faça como Jesus estava ensinando aqui. Jesus aqui, ele estabelece um padrão, um comportamento entre os que são discípulos de Jesus, ou seja, que esta seja também a sua essência, sirva os outros. Jesus estabelece um padrão de serviço, é um padrão que ele estabelece para mim e para você, que somos discípulos de Jesus. Sirva outros, esse seja o meu e o seu padrão de vida como cristão. Sirva os outros. O versículo 15 é o último versículo que eu quero ler. Diz assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Jesus é o nosso maior referencial. Jesus, o maior servo que já pisou nessa terra. Jesus, a maior referência que eu e você temos de um voluntário. Jesus deixou tudo. Deixou tudo. Ele deixou a glória, ele deixou o Pai, ele deixou os anjos, ele deixou tudo para vir para essa terra, para vir para esse lugar. Deus saiu de uma eternidade, veio aqui na pessoa de Jesus, na manifestação do Filho de Deus, para nos servir, para nos ensinar, para nos dar o exemplo. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz a vocês, como eu lhes fiz. Aqui ele destaca nesse versículo a responsabilidade de cada um dos que são discípulos de Jesus, a seguir o seu exemplo, promovendo a cultura do amor e do serviço. Fala assim: promovendo a cultura do amor e do serviço. É isso que ele veio fazer, nos dar esse exemplo, ser esse exemplo, e precisamos seguir. Eu disse que ele veio para cada um de nós que somos discípulos. Você é discípulo de Jesus? Ele veio para nos dar exemplo, para nós, a nós que somos discípulos de Jesus, a seguirmos o seu exemplo, promovendo a cultura do amor e do serviço, amando, servindo, sendo igreja.
Amando, repete, amando, servindo, sendo igreja. Nós falamos que quem ama, serve. E quem serve, se torna de fato igreja. Porque a igreja, ela precisa servir as pessoas. Se eu e você somos a igreja, somos eu e você que servimos as pessoas. Amém? Eu quero finalizar aqui. Quero finalizar, mas antes de finalizar rapidamente, 2 minutinhos, eu quero chamar aqui o Patrick. Patrick tá aí? Eu vi ele beirando aqui agorinha. Patrick da Aline. Tá lá na livraria, tá trabalhando, é voluntário. Tá lá trabalhando, servindo. Amém, glória a Deus. Ele deve brotar aqui agorinha. Servir a Deus é um privilégio que eu e você temos. E eu espero que durante esse tempo, tudo que Deus está falando no seu coração possa talvez ser o início, ou talvez você já passou por esse início e agora seja a concretização, a consolidação no seu coração dos atos de serviço. Servir ao reino de Deus, servir a igreja, servir aos irmãos, e não somente aqui, porque a igreja tem uma responsabilidade de servir a sociedade. Você pode servir sua mãe, seu pai. Patrick, vem aqui, por favor. Ser um voluntário pode mudar a sua vida. Amém? O Patrick, ele tem 120 segundos. Gostaria que ele tivesse mais, mas tem menos. Tem 2 minutos para poder contar um testemunho que ele me contou por acaso. Quando ele me contou essa semana, eu falei, então você, como foi importante para ele se tornar um voluntário? Qual a diferença que isso fez na vida dele? Amém? Obrigado. Boa noite, igreja. Chegou compartilhado comigo, né? O tanto que o voluntariado mudou a minha vida. Por quê? Quando eu cheguei aqui na Shalom, literalmente eu conhecia somente a Aline, que foi quem me convidou. Não conhecia ninguém, não morava aqui perto do bairro, né? Então não tinha muito convívio. Quando eu cheguei aqui, e aí juntando com a célula, todo mundo informando uma coisa ou outra, né? Pode servir ali, pode servir aqui, pode ajudar num ponto ou outro. E eu fiquei muito feliz de poder ser útil. E foi passando o processo, né? Encontro, batismo, e aí as primeiras oportunidades, né? Quando chegou os volunteers, e eu lembro quando eu comecei a servir, foi quando eu comecei a conhecer, né? Conhecer a galera. Então, servir ali no time, ali no encontro, servir ali no Vox Day, servir ali no Revival. E hoje eu considero que, literalmente assim, 90% jogando baixo dos meus melhores amigos aqui na igreja, vamos falar assim, sem dúvida, são as pessoas que eu servi junto. Eu sei que se eu não tivesse servido, talvez eu conheceria a minha célula, um ou outro assim, mais de perto, né? mais no dia a dia, no detalhe, né? E servindo eu pude conhecer bem mais. Porque servindo, enquanto você está ali carregando a cadeira, lavando um prato, ajudando a arrumar uma coisa ou outra, você conversa, você troca experiência. E isso foi muito importante para mim. E sem dúvida hoje, quando eu chego aqui na igreja, que eu posso olhar na cara do irmão ou outro, assim, eu sei que, não, eu servi com aquele ali, eu servi com aquele ali. E você já chega, irmão, como é que você está? E às vezes eu não estou tão bem e ele já tem liberdade para chegar em mim, mas essa liberdade foi construída onde? Foi construída no servir, foi construída nessa proximidade, né? E nisso a gente gera um laço mais precioso, um laço mais forte, e isso sustenta. Porque eu sei que quando eu chegar aqui eu vou ter irmãos que são assim, ó, muito próximos, tão próximos quanto irmãos de sangue mesmo. Então, sem dúvida, o voluntariado mudou a minha vida. Eu aconselho todo mundo aqui que nunca serviu, né, em encontro, Vox Day, Revival, ou qualquer coisa, vim aqui no sábado ajudar a arrumar as cadeiras. Vem, faz toda a diferença. E é isso. Amém. Glória a Deus. Como o Patrick falou, ser voluntário pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Amém? Eu digo, quanto mais envolvido, mais protegido você está. Para finalizar, a última coisa que eu quero falar é: servir se resume em obedecer a Deus, em considerar o que Jesus nos ensinou sobre isso. Servir a Deus é se colocar no lugar de continuidade na vida cristã, baseado em um ensinamento muito precioso de Jesus, ali aos seus discípulos, lavando seus pés. Podemos servir nossos amigos, familiares, professores, autoridades, podemos servir os mestres
mas também os nossos discípulos. A minha pergunta antes de orar por você, você pode se colocar de pé, mas fica atento à minha pergunta. A minha pergunta para você é: você um dia se tornou discípulo? Então olhe para Ele e sirva a todos, assim como Ele fez e tem feito até hoje. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Quero fazer uma oração com você. De repente você se afastou do propósito. Não quero que você leve o seu coração seja levado para um dia que você deixou de participar de algum ministério ou de atender uma necessidade, mas de um dia que talvez você se desviou do propósito qual o Senhor te chamou, de servir as pessoas. Talvez você servia as pessoas na rua, amava, tinha mais empatia, olhava para as pessoas, estendia as mãos, mas talvez hoje você está num lugar onde as suas mãos já não estão mais estendidas, mas que o Senhor nos traga de volta para servir as pessoas, e assim as pessoas sejam alcançadas, sejam amadas, e assim nós possamos fazer voluntariamente o nosso papel, olhando para Jesus, que deixou sua capa e se colocou ali numa posição de servo para servir os seus discípulos. Feche seus olhos, comece a falar com Ele agora. Senhor, obrigado por essa mensagem. Obrigado, Deus, pela sua palavra, porque é de fato ela que nos transforma, é ela que muda o nosso coração, é ela que transforma a nossa visão, a nossa forma de ver as coisas, de enxergar. Nenhum de nós somos perfeitos, nós erramos, falhamos, muitas vezes nos distanciamos, mas nessa noite eu peço que o Senhor nos traga de volta para esse lugar do serviço ao reino de Deus, não por um interesse, mas por uma boa motivação, sabendo que a recompensa é que o Evangelho está sendo pregado, é que através do serviço, o amor de Jesus, ele está sendo expresso, ele está sendo entregue, Ele está alcançando as pessoas. Por isso nos usa para servir os outros, no nosso trabalho, na nossa igreja, nas ruas, em todos os lugares que estivermos. Usa as nossas vidas. Nós queremos servir, nós queremos abençoar, nós queremos olhar para o que está escrito ali no livro de João, e nós queremos olhar para o Senhor, olhar para o seu exemplo e servir aos outros, assim como o Senhor fez. Nós queremos fazer também. Abra portas, nos dê condições em todos os sentidos, para que nós possamos servir os outros, abençoar os outros, amar os outros, e em tudo que o seu amor, ele permaneça, ele prevaleça no meio do serviço ao reino de Deus. Que o Senhor leve jovens aqui a servir nas suas casas, na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, nas outras cidades, na casa dos seus vizinhos, em outras nações. Leve-os, 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 prepare-os para que eles possam servir os outros e amar os outros. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração aqui também, pensando em você que está aqui pela primeira vez. Mas eu queria que você não se dispersasse os demais. Converse com a pessoa que está do seu lado. Não perde o que Jesus tem para você, não. Continua conectado. Permita que Ele fale com você. Não saia daqui da mesma forma. Só Ele pode transformar a sua vida. Eu quero orar com você que está aqui pela primeira vez. Tem alguém? Se tiver alguém pela primeira vez que está nos visitando esse lugar, levanta sua mão, deixa eu te conhecer. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem alguém? Me ajuda aí, galera. Se tiver alguém do seu lado, me mostra. Tem aqui? Ah, aqui ó. Que bênção. Que bênção. Deus abençoe. Mais alguém? Aí também. Deus abençoe. Mais uma pessoa ali. Glória a Deus. Eu queria pedir para vocês que estão aqui pela primeira vez, que vocês viessem aqui em cima onde eu estou,
Não vamos constranger você. Vem com a pessoa que te convidou. Eu quero olhar com você, eu quero orar com você. Vem aqui. Parece que tem uma pessoa no fundo. Vem aqui. Deixa eu orar com você. Deixa eu ter o privilégio de abençoar a sua vida. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Que bênção. Chega um pouquinho para cá, por favor. Ela é muito maior. Vocês querem conhecer essa família? Então vire para trás, conheça a família de Jesus. Não tirarei algo que não me custe. Não tirarei algo que não me custe. Não tirarei. Nós ainda queremos dar um presentinho. É simples, mas de todo o nosso coração para vocês. Por isso vocês podem ali com a Maiana, ele pode seguir ela ali. Ela vai ter só mais um minutinho com vocês, vai dar um presente, orar com vocês e depois vocês vão liberar vocês lá, amém? Deus abençoe, pode seguir ela ali por favor, amém? Glória a Deus.
Deus abençoe. Estenda suas mãos aqui. Vamos abençoá-los, Senhor. Nós te agradecemos por essas vidas. Obrigado, Deus, por essas pessoas que se agregam, ó Deus, na nossa família de Deus, à igreja, ao reino de Deus. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor as guie, ó Deus, e as façam também discípulos de Jesus. É o que nós oramos e as abençoamos. Amém e amém. Glória a Deus. Mauro Júnior. Pessoal, pode se sentar rapidinho, estamos finalizando aqui já. Nós temos uma surpresa. Gente, quem que quer casar aqui? Deixa eu ver. Cadê os solteiros que querem casar um dia? Um casamento abençoado, uma família. Põe retorno aqui para mim, por favor, por gentileza. Está sem retorno aqui em cima. Pessoal, você que está em pé, se assenta, por favor. Nós não finalizamos ainda. Isso, você está circulando, andando, pode se assentar, por gentileza. Quero passar algumas informações bem rápidas. E logo após nós vamos ter um anúncio de mais um relacionamento, gente, hein? Dá um aí, gente. Vai lá, ó. Pode mais. Eu vou falar as informações primeiro, porque se a gente anunciar agora, aí ninguém aguenta mais, né? Ninguém fala mais aqui, tá certo? Pode pôr o primeiro aí, por favor. Projeta para nós as primeiras informações. Então tá aí nosso lema aí de fazer o que, gente? Discípulos. E o nosso tema é conquistando vidas e povoando o céu. Que você possa repetir isso todos os dias, lembrar da nossa missão, do nosso alvo como igreja, tá certo? Pode passar. Cadê? Tá aí. Gente, quem tá empolgado com o Vox Day, gente? Vai ser maravilhoso, vai ser um tempo especial. Tá aí nossa line-up. Você pode, você que não fez sua inscrição ainda, no final, lá no final atrás, você pode garantir sua inscrição pelo link também na internet do nosso site. Você pode fazer. Gente, vai ser sobrenatural. Invista, é um investimento que você vai fazer, porque vai ser muito especial, tá certo? Quem ainda não fez a sua inscrição, dá um tchauzinho para mim, deixa eu ver. Quem ainda não fez, bem alto, deixa eu ver, gente. Agora vira pro irmão do lado e fala assim: irmão, você que não balançou a mão, paga para mim. Fala para ele, me abençoa. Falou, me investe na minha vida. Falou, eu quero muito participar. É brincadeira, mas olha só, não deixa para a última hora. Vai virar o lote agora dia 12. Garante sua inscrição, R$130 para todos os dias. Mas aí o clube vai ser um tempo sobrenatural, tá certo? Passa no final lá e garante. Gente, chegou a nova camiseta, viu? Da nossa conferência, a preta que deu um probleminha, voltou, tá linda. Passa na loja, na Vox Store, para você ver a camiseta. Passa, próximo. Quem gosta de jogar FIFA aí, gente? Tem alguém? Ó, tá aí o nosso primeiro campeonato de games de FIFA, tá? As informações, você vai anotar aquele número, ele tá pequenininho ali, mas dá para você ler. É 98190632. Pode falar com o Thiago, os meninos aí, que eles vão passar mais informações. As vagas são limitadas. E o interessante, você pode convidar alguém, viu, gente? Chamar um amigo seu da escola, da faculdade, que gosta de jogar, para ele poder participar. Vai ser um momento evangelístico para a gente ganhar vidas, tá certo? Próximo. Coloca aí. E a vigília, gente? Tá aí dia 15, das 23 às 5 da manhã. Coloca na sua agenda. Não fica de fora, que o fogo vai descer neste lugar, em nome de Jesus. Próximo. E na semana que vem, a nossa ceia, dia 9/2, você não pode perder. E para finalizar, amanhã temos cultos aqui 8h30 da manhã ou às 18 horas. Pessoal, olha para mim. É muito importante que você venha no culto de domingo também. Aqui é a rede jovem da galera jovem. E amanhã é o culto da família, onde vem criança, senhor, senhora, casado, solteiro, velho, sim. Então é todo mundo junto, a igreja como um todo juntas, para cultuar o nosso Deus, tá certo? Então não falte. Em vez de você ficar na sua casa morgando, né, arrumar outra coisa, vem para cá, vai ser muito especial, beleza? Eu acho que é isso. Chega para cá. E a semana do avivamento começa segunda-feira, gente. Serão 7 dias seguidos, segunda a domingo. Nós estaremos aqui a partir de segunda-feira, aqui todos os dias às 19h30, exceto domingo, beleza? Vamos juntos nessa, gente? Começa então segunda-feira, esperamos vocês. Agora é hora de festa, gente, porque nós vamos anunciar aqui um casal que é muito servo. Ela serve em casa, ela serve no trabalho, na vizinhança. Uma pessoa que tem um coração totalmente entregue. Ela é voluntária, assim, ó. Esse V aqui, ó, esse Vzinho tá gravado no coração dela, não é na camiseta.
Mesmo quando não está com a camiseta, ela é serva, é voluntária. Amém. Quero falar de um jovem também, que ele entrou já com a sede assim, enorme de conhecer a palavra, cheio de dúvidas, cheio de anseios, o que convém, o que não convém. E isso pode mostrar o quanto o coração dele já era precioso, o quanto que Deus já estava fazendo na vida dele. E todo o processo eu vi assim, o quanto ele ama Jesus, o quanto ele está disposto para servir. Fulano, ajuda com isso, vem cá. Fulano, ajuda com isso, vem cá. Sempre disponível. Agora, é claro, o coração dele está mais ou menos dividido, né? Porque agora existe uma outra metade, mas o servir está no sangue, né? Porque o servir é a base, amém? Gente, então vamos bater palmas para Giovanna e para Johnny, que eles são lindos, parabéns! Amém. Queremos conhecer a família, fique de pé aí. Tios, mãe, pai, irmãos. A célula também, gente. Bora, fiquem de pé. Queremos dizer que era uma honra participar com vocês nesse momento tão precioso. E vamos estender as nossas mãos, vamos orar por eles, amém? Senhor, nós liberamos aqui como igreja esse casal, Senhor, que está começando agora um processo, visando o casamento, visando família, tendo o Senhor como base em todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor estava com eles no começo, continua, e eles vão finalizar com o Senhor, vão estar juntos até a eternidade, Deus, em nome de Jesus. Que tudo coopere para esse relacionamento, que o Senhor esteja em cada detalhe, abençoe-os em todas as coisas, que sejam líderes de exemplo, não somente para os adolescentes, como eles têm sido, mas também com futuros casais, em nome de Jesus, amém. E aí, galera, nós somos jovens? Pode mais, vamos lá, esquenta pro Vox. Somos jovens? Amém. Já estão liberados. Vamos curtir, família, cela, vamos comer, festar. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória.